Vamos lá. Então, entre o conceito, entre perguntas e reperguntas, ela vai trazer dúvidas. Onde coloca dúvidas, há estudos de casos, estudos bibliográficos, de campos analíticos. Quais são os meios analíticos que temos que desenvolver a cada dia? Entre a vanguarda, que nós falamos sobre o campo histórico da própria educação física, a vanguarda da década de 60, 70, 80. Essa vanguarda nos traz o quê? A época de Roberto Carlos, Cachoeira de Itapemirim, ou pessoas desse ensaio histórico que norteia primícias históricas entre o rei, a MPB, ou seja, na música literária brasileira, ou a música que traz um gênero entre a sua espécie e traz locomotivas históricas. Cachoeiro de Itapemirim nos traz patrimônios culturais. Atrás tio meu veio a falecer lá, mas não queremos colocar nessas questões pessoais. Vamos fazer como pesquisa de campo. Se houve fatalidades, homicídios ou outras demandas oriundas, nos traz e-mails e Gmails que interligam lá. Desde Santos, que eu citei, que também ali em Castelo, ele sendo daquele local, que eu citei sobre a linguagem lúdica e atividades lúdicas. Desde Santos, 2010, foi 1997, 98, por aí. Nos traz o quê? Os campos pioneiros. Tem Santos, tem o Marcelino, outros autores que nos traz maneiras que possam ventilar naquelas áreas ali, somente o Sesc de Guarapari, onde eu frequentei também, ou sendo obtendo algumas aulas de hidroginástica e alguns alunos em questões de paisagismo ligado ao campo econômico. É lógico que é uma responsabilidade muito grande, que aquela piscina era muito ampla, e ali era um patrimônio, ou é ainda um patrimônio cultural. Entre Cachoeiro e Itapemirim ali é um canal rápido para o próprio Rio de Janeiro. Vamos fazer essas frequências analíticas entre construção e reconstrução de polos ligados à atuação entre os estagiários, como eu fui, e chegar à formação graduada, nos traz formações desde o terceiro período, ajudando doutores e pós-doutores ligados a dissertações. Aonde há uma dissertação, há uma fertilidade. E aonde há uma fertilidade, há uma estética construtiva e desconstrutiva. Há estudos analíticos em aulas pós-históricas e pré-históricas que possam trazer condenações ao seu próprio diploma. Essas facções ocorrem todo dia, desde a época de Durkheim, nos traz momentos importantes entre essas periferias nas universidades relacionadas à educação física. Aonde há uma cultura, há algo que possa comprar. O tempo comprado nos traz temas que possam trazer notório algo extraordinário. Essas dissertações nos traz cronogramas entre pontos 1, primeira chave. A primeira chave da palavra é a motriz. A segunda chave é o orientador. A segunda chave é o orientando. E o orientando, que foi orientado pelo próprio orientador, vai nos trazer processos entre maneiras eficazes. Qual é a maneira ineficaz? A ineficaz é você não ser orientado, fazer sozinho. Isso traz o quê? Ebremas de indesejáveis ligados a biocampos éticos. Mas o que é ética? Ética é a maneira que deve ser, ou como eu quero ser, ou a maneira que deverá ser quando alguém chegar a um devido lugar. O devido lugar é uma existência, onde nos traz conjunto de leis e autoridades para tentar amedrontar o nosso povo ou o povo que está ao nosso lado. Esses campos audiovizinhos, entre câmeras, jornais, temas transversais entre as fronteiras entre uma mesa no eixo frontal ou parietal, no eixo transversal ou no eixo frontal. Nesses eixos sagitais, nos traz uma rotação em círculo que faz, ou seja, contrações entre excêntrica e egocêntrica, entre teoria e prática e teoria. Esses meios que possam almejar pedradas ou açoites que possam acontecer à noite, quando saímos, ou nos campos literários, perto ou nordeia perto de nós.
Então, o desenvolvimento proximal, ele nos traz uma intimidade ligada à corporeidade e à violência inata ligada ao ser humano. Mas esse campo inativista, e é um DNA, nós temos que administrar entre o controle motor e os campos resultantes, entre bioestruturas, que nos traz maneiras verbais, analíticas ou graduais, né, que podemos ver nos meios. Então, quando eu faço alguém em questões de estudo, isso nos traz demandas importantes. Quando eu faço alguém no campo de cidadania, há diferença aonde almeja. Mas quando eu faço alguém no sentido de construção, na sala de aula, tempos atrás, em maneiras de viver, e não quiseram, querem escolher as mortes e violências aqui, vão trazer um café filosófico, esportivo, como diz o próprio Cunha. Filosofia do esporte, a filosofia esportiva, 1976. Não porque é a data que nos traz algo de expedição aqui na minha casa, mas traz algo notório entre os campos de Schneider, 1980. Embora eu não cheguei a analisar todo o texto, o contexto, mas o tema nos traz curiosidades que o próprio corpo é um equipamento. E essa curiosidade nos traz maneiras de reflexões analíticas e demandas entre o corpo social e o corpo patriarcal. Patriarcal ou doutrinal? O campo patriarcal nos traz veias, pulmonares, e essas veias pulmonares nos traz inspiração e expiração entre a teoria e as suas dimensões entre o corpo e a sociedade. A motricidade humana, ela vai nos trazer conceitos derivados periféricos ou conceitos impactantes de ameaças. Entre essas ameaças, a comunidade vizinha, ela é um panorama entre a própria política, ou a própria política é a própria política que está inserida na nossa casa? Se está inserida em nossa casa a própria política, por que falamos de processos políticos pedagógicos? Os processos políticos pedagógicos são planejamentos que vamos negociar com cada sala de aula para ver maneiras e meios de abordagem metódicas para chegar a algum caminho a ser alcançado. Qual é o caminho que vamos alcançar? Esse é um processo político-pedagógico ligado à programação. E aonde há programação, há um treino. E aonde há um treino, há erros. E aonde há erros, há um campo consecutivo para um aprendizado. Aonde há um aprendizado, há uma mudança de comportamento. E essa mutabilidade vai haver ocorrências ou discorrências entre a nossa própria maturidade. Aonde eu caminho, converso, falo, há um movimento dissociado ou associado a outros movimentos. A minha própria boca tem vários músculos, e esses vários músculos vão expressar o corpo falado. E o corpo que fala nos traz o quê? Uma demanda de explosão ou de violência entre vários meios automobilísticos, meios de comunicação de massa. Aonde há algo sem massa, ocorre o quê? Fraudes. Mas aonde há algo que tenha muita massa, que é uma cultura constante, vai acontecer algo que possa gerar o teu corpo e os campos recipientes, entre a expressão e a sua própria força motriz. A força motriz, no seu dicionário etimológico, significa impulsão. O que vai me impulsionar a eu estudar nessa ascensão entre traições, trairagens, o que acontece? Mas entre essa ascensão, entre polos ou faculdades pequenas, nos traz uma universidade líquida entre a cultura e o tempo livre. Onde há tempo livre, há um lazer. Onde há um lazer, há um campo de infraestrutura política pública e os seus efeitos dominados entre a cultura e o lazer. E o lazer e a cultura, que vai trazer rejuntes, como Heloísa Blums fala. O lazer é o meio que transborda conhecimento. Não cheguei até lá ainda, até hoje. O que transbordou sobre mim, sobre lazer, foi confusões e polêmicas e representatividades, com pós-doutora em economia. É lógico que ela achou uma área, que trouxe uma fraqueza, uma fragância, que muitos não gostam de estudar. E ela aproveitou disso com um tempo construído ou desconstruído. Há um tempo para construir. Esse tempo para construir é os nossos saberes, o que nós passamos a cada dia. No pensar, no sentir, no agir, ligado à motrivivência. A motrivivência é uma escolinha ou um escolão? A motrivivência é uma escolinha, porque mostramos para nós mesmos as amostras de estudos e não aconteceu nada, mas o que aconteceu